Opa, Márcio aqui do Feliz Sem Tabaco, gravando mais um videozinho que espero que ajudem vocês nesse processo de cessação e que ativem a mente de vocês para destruir um dos maiores inimigos que vocês podem ter na vida de vocês. Eu separei hoje aqui os benefícios para parar de fumar, uma pergunta que sempre me fazem, quais seriam os benefícios? Eu separei aqui um artigo da American Cancer Society, que a Sociedade Americana de Câncer, que ela listou os benefícios em relação após os minutos que você para de fumar. Então imagina que você está naquele, marquei o dia tal para parar de fumar. A partir daquele último cigarro que você fumou, já em 20 minutos você já começa a ter benefícios da cessação. E para quem me acompanha aqui, por que já é tão rápido essa cessação? Porque a nicotina ela vai caindo do organismo, que é a principal substância, lógico que a gente tem 9.000 substâncias no cigarro, mas a nicotina é a mais viciante e que a gente tem mais pesquisas a respeito, por exemplo, da parte cardiovascular, que ela não é inócua, ela aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, e quando você vai tirando a nicotina do seu corpo, você vai melhorando tudo isso. Então já em 20 minutos que você parou, que você definiu esse vai ser meu último cigarro, em 20 minutos você já começa a ter uma melhora da pressão arterial. Porque para quem assiste os vídeos sabe que o cigarro ele bate no endotélio, que é aquela célula que fica em contato com o sangue, Então você imagina o vaso sanguíneo, então você tem aquela célula que fica o sangue correndo aqui dentro do vaso, então aquela célula que está conversando com o sangue, trocando informação, o que é isso, o que é aquilo, agora você fumou, porque agora tá me batendo aqui, ela bate nessa célula endotelial. Então as várias substâncias que diluem no sangue depois que você fuma, faz com que pelo sangue ela bata nessa célula endotelial, que ela tem uma função de vasodilatar o vaso ou vaso contrair. Então você pode ter os dois efeitos. Então esse endotélio é quem comanda isso. Mas quando você fuma e que você gera com a nicotina, você gera constrição dos vasos. Então você tem um aperto dos vasos. Imagina lá na coronária, quando você fuma, se você já tem alguma plaquinha, ele contrai mais, ou seja, vai passar menos sangue. Então cuidado, você que fuma que já tem alguma placa coronariana, isso vai ter um efeito ruim. Além disso, já em 20 minutos, você melhora a temperatura dos pés, das mãos, então já existe um controle melhor, porque essa autorregulação, o nosso organismo ele é sábio, Então a partir do momento que você para com essa agressão, já em 20 minutos você já tem essa melhoria. Depois nós vamos para 8 horas após parar de fumar. Em 8 horas você começa a cair os níveis de monóxido de carbono. O monóxido de carbono, que a gente chama que é o CO, é diferente do O2, que é o oxigênio. O oxigênio é o que a gente precisa para o organismo. Mas o CO, o monóxido de carbono, que é o que sai do escapamento do carro, ele ocupa a célula vermelha que carrega o oxigênio. Então ela não deixa o oxigênio se ligar e fica esse CO. E esse CO ele não tem uma função ele simplesmente tira o oxigênio. E daí onde vem a fadiga do fumante, onde vem o cansaço do fumante, que ele vai perdendo toda aquela produtividade. Por quê? Porque você tem menos oxigênio. O fumante trabalha num ambiente de baixa oxigenação. Então já em 8 horas você começa a cair esses níveis de monóxido de carbono que são tão deletérios para o organismo por conta dele deslocar o oxigênio. Depois disso, quando você completa 24 horas já sem fumar, olha só que interessante. Já por conta de você ter esses efeitos de melhorar essa célula endotelial, de você não estar agredindo ela, a sua chance de um ataque cardíaco iminente, ela também reduz. Não vai para o zero, gente. Depois a gente fala assim, só depois... aqui na sequência dos benefícios, existe um estudo grande que demonstrou em enfermeiras americanas, fazendo um pequeno spoiler de 10 a 14 anos, só ali que a pessoa que nunca fumou vai se igualar ao risco de ter um infarto uma pessoa que já fumou. Só quando a pessoa para de fumar em 10 a 14 anos é que a pessoa volta a ter o mesmo risco de quem nunca fumou. Então a dica fica, pare o quanto antes, porque só daqui a 10 a 14 anos é que você efetivamente vai ter o mesmo risco de uma pessoa que nunca fumou. Depois vamos para 48 horas. Em 48 horas o olfato melhora, o olfato e o paladar melhoram. Então já em 2 dias você começa a sentir uma mudança, você começa a sentir
alterações em algo tipo, tá cozinhando ali uma feijoada, tá saindo um churrasquinho, a sensação olfativa, é claro que isso é variável, tá? Não é para todos os fumantes, mas existem estudos mostrando que em 2 dias, quando você para de fumar, você já começa a ter melhora de sentir os gostos das coisas, o chocolate, o perfume, o cheiro, né? Você já volta a ter melhorias nesse sentido. Em 2 semanas a 3 meses, o que melhora? A circulação. Então, também baseado muito nesse endotélio, mas de outras alterações estruturais dos vasos sanguíneos, você começa a ter melhora da circulação. Imagina, você está parando de colocar aquelas 9.000 substâncias que elas engrossam o sangue, dificultam a conversa deles. São 9.000 substâncias, então muitas delas vão estar trazendo muito malefício para vocês. Então, de 2 semanas a 3 meses, a circulação volta a ter todo aquele um padrão que deveria ser o normal, né? Quando vocês tiram a agressão do cigarro, você tem aquela melhoria. Muitos de vocês, por relatos, né, quando param de fumar, eles sentem o seguinte: nossa, meu pé começou a formigar, meu pé começou, nossa, não tinha nada disso, porque é o aumento da circulação. Então a pessoa começa a ter essas sensações por conta de aumento de circulação, por conta de ter melhorado esse processo. Em 2 semanas a 3 meses, esse processo melhora. E de 1 mês a 9 meses, quais são as melhorias? Você melhora da tosse, você melhora da falta de ar, deixa eu ver aqui direitinho, da congestão nasal, do cansaço, do risco do surgimento de infecções respiratórias. Por quê? Porque aí quando você começa a limpar o seu organismo, mas nota um detalhezinho aqui pequeno. Quando você, às vezes nesse primeiro momento, que você fica lá 3 semanas, 4 semanas, às vezes essa tosse aumenta, tá? Por quê? Eu tenho um videozinho lá, depois vocês procuram, com a fisioterapeuta Camila Arcas, que a gente fala muito disso, né? Os cílios, que é a árvore respiratória, desde esses pelos grandes que nós temos no nariz, até lá embaixo a gente tem micropelos, né? Então o fumante, ele trabalha com os pelos, por conta da agressão, eles ficam lentificados, e normalmente os pelos eles ficam assim, ó. E quando você para de fumar, que os seus pelos estão assim, você começa a parar de fumar, eles começam a trabalhar, eles começam a tirar o catarro. E a tosse pode aumentar daí, tá? Vai lá num dos meus vídeos no YouTube que você vai ver direitinho toda essa explicação. Depois disso, 1 ano, quando você faz o primeiro aniversário sem fumar, o que acontece? Você reduz na metade o seu risco de ataque cardíaco. Lembra que você só vai conseguir chegar ao risco igual de quem nunca fumou em 10 a 14 anos, tá certo? Foi o que um estudo mostrou. Mas quando você fica 1 ano sem, você já cai na metade o risco de ter um ataque cardíaco. Em 5 anos sem fumar, quais são os benefícios que você vai ter em 5 anos? Você tem a redução pela metade de vários tipos de cânceres. Vou citar alguns aqui para você: câncer de pulmão, de boca, garganta, esôfago. O risco de um derrame cerebral passa a ser o mesmo de quem nunca fumou, tá? Então, diferentemente da parte cardíaca, do ataque cardíaco, acidente vascular encefálico, que é o famoso derrame cerebral, aí sim você volta a ter o mesmo risco, tá? Diferentemente do infarto, mas você volta a ter em 5 anos o mesmo risco de uma pessoa que nunca fumou. Então olha que benefício legal. Corra o quanto antes para parar de fumar, para você ver que o tempo não para, o reloginho está correndo. Quanto antes você parar, mais benefícios você vai ter. Em 10 anos, qual é o seu benefício em 10 anos sem fumar? O seu risco de ter câncer de pulmão volta a ser igual ao de uma pessoa que nunca fumou. Mas olha só, fica um detalhe aqui que o que nós convencionamos em dar alta para um paciente fumante em 10 anos. Por quê? Porque aí você começa a ter todos os benefícios. Mesmo essa parte cardiovascular que você reduz de 10 a 14 anos, é lógico que não são 10 anos efetivos, na verdade, para ser bem filtrado, é entre 12 a 14 anos, mas a partir de 10 anos é quando você tem as principais agressões de cânceres, acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio. Então esses todos você consegue voltar para um padrão de quem nunca fumou a partir de 10 anos. E aí nós chegamos a 12 a 15 anos, que existe esse intervalinho, que quando você alcança esse período de 12 a 14 a 15 anos, você volta a ter um risco de infarto igual ao de uma pessoa que nunca fumou. Então esse é histórico aí, desde os 20 minutos que você para de fumar até 15 anos sem fumar, todos os benefícios que você vai ter parando com esse fedido. É um inimigo poderoso, mas que nós aqui dentro do Feliz Sem Tabaco ajudamos você a destruir esse inimigo, trabalhando
todas as esferas da dependência, física, química, psíquica, comportamental, hábito, todas serão trabalhadas no sentido de juntos sermos imbatíveis e destruirmos esse inimigo. Beijo no coração, abraço nas artérias, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.